Olá, amigos, amigas. Estamos de volta com o podcast Bengalas, terceira temporada. E para quem está começando a nos acompanhar agora, vamos relembrar o que é a comunidade Bengalas de apoio a filhos de pais idosos? Então, esse é um projeto que nasceu do meu coração. Eu sou Marta Castro Luzbel, administradora, psicóloga, filha, cuidadora de pais idosos. E esse projeto tem como objetivo acolher e instrumentalizar os filhos de pais idosos para lidarem com esse momento tão delicado da vida de uma maneira mais leve e com mais instrução. Afinal, a informação ajuda a gente, né? Então, a comunidade Bengalas tem uma série de ações, dentre elas este podcast, que está na sua terceira temporada. Temos mais 20 episódios gravados nas outras 2 temporadas. Se você está chegando agora, volta lá para assistir. E a gente tem também outras ações, como o grupo de acolhimento, que acontece virtualmente. Você de qualquer lugar do Brasil, do mundo, pode participar. Venha para esse grupo, onde a gente se acolhe mutuamente, troca ideias, troca experiências. Nós temos um grupo de WhatsApp, que também está aberto a qualquer pessoa. E esse grupo de WhatsApp é para atendimentos emergenciais e trocas de informação. Acompanhe o nosso Instagram, comunidade _ bengalas, e o nosso Instagram tem uma curadoria de notícias, de informações, de fontes confiáveis, para que você fique mais preparado para lidar com esse momento e também se sinta acolhido, porque você vai ver que você não está só nesse processo. Afinal, o Brasil está envelhecendo e cada vez mais as pessoas estão se tornando cuidadores parentais. Temos ainda grupos de estudo. Você que gosta de estudar, no momento estamos lendo um livro muito interessante chamado Viagens a Terras Inimagináveis, sobre cuidadores de pais dementes. E, fora tudo isso, nós também atendemos, eventualmente, pessoas que precisam de um suporte mais imediato ou individualizado. O que é que o Bengalas não faz? Não dá dinheiro, viu, gente? Não distribui remédio, fralda, mas a gente dá os caminhos. Afinal, tem muita coisa aí dentro da própria saúde pública, do SUS, que é acessível e que você não acessa porque não sabe. Então, dito tudo isto, vamos apresentar a nossa convidada do dia de hoje. E o nosso tema é o olhar do idoso. A gente tem trazido muito o olhar do filho, mas e o olhar do idoso? E essa convidada que abriu as 2 primeiras temporadas e é recorde de audiência do nosso podcast é minha amiga pessoal, geriatra de meu pai e, além de geriatra, gerontóloga, né, paliativista, ela é tudo, gente. E pioneira em atendimento domiciliar. Então, com vocês, Lilian Carvalho, Lica, bem-vinda mais uma vez. Muito prazer a todos. Muitíssimo obrigada, Marta. É uma honra estar aqui pela terceira vez, abrindo essa temporada agora. E a gente fez tanto sucesso, Lica, desculpe, que já fomos convidadas até para o podcast dos outros, né? Já fomos convidadas juntas, né? Que legal. E, assim, para mim é muito um prazeroso estar aqui, porque é uma oportunidade que a gente tem também de estar falando com os filhos, que são os mais interessados, com certeza, nessa fase que a gente vai começar a discutir, que é uma fase avançada da vida de todo mundo, que todos nós vamos passar. E esse projeto de Marta, da comunidade Bengalas, foi um grande presente para a área de geriatria e gerontologia, porque vem chamar para dentro do problema exatamente as pessoas que são mais importantes, não vão ficar como coadjuvantes durante o tempo inteiro desse processo. E, Lica, esse tema, o olhar do idoso, foi interessante porque eu já vinha pensando nesse tema, mas eu queria trazer idosos. Eu até tentei agendar, mas tenho muita dificuldade de encontrar aquele idoso que ainda esteja lúcido e orientado, que não tenha vergonha de vir para um podcast, que tenha disponibilidade de agenda. Eu tenho uma tia que é ótima para isso, mas vive viajando. Enfim, e aí quando Lica propôs, a gente se alinhando, que ela propôs, vamos trazer o olhar do idoso, eu falei, pronto, não tem o idoso falando, mas tem uma pessoa que escuta regularmente esses idosos no seu atendimento domiciliar. Então, Lica,
na intimidade, né? Tá. Para começar, eu queria te perguntar assim, qual é a maior queixa que você escuta dos seus pacientes com relação aos filhos e ao relacionamento com esses filhos? A gente tem velhices diferentes, né? Sei. O envelhecimento não é igual para todo mundo. Então, assim, e tem um detalhe que é muito importante a gente falar, que os idosos, geralmente, eles não se queixam dos filhos diretamente. Eles dão alguns adendos, eles dão a entender. Poucos são os idosos que a gente convive e que abertamente chega e diz: tenho um problema de relacionamento com meu filho, ou não estou conseguindo me fazer entender. Tá? Existe uma compreensão muito grande, eu acho que até pelo lado afetivo, maternal ou paternal, do idoso, de tentar entender que ele está sendo o problema, né? Ele começa a se sentir culpado. Então, assim, dentre as maiores queixas, vamos dizer assim, iniciais do paciente lúcido e orientado, enquanto ele ainda está autônomo e independente, é a ausência. Tá? Eu acho que é o principal momento que a gente tem assim, com o idoso dentro do consultório. Quando ele vai sozinho, ele se sente muito à vontade e ele realmente fala: doutora, eu sei que meu filho trabalha muito, eu sei que minha filha trabalha muito, meus netos não me visitam porque tem as atividades dele, mas eu me sinto só. Ele não quer botar a culpa nas outras pessoas, mas ele sente a falta, tá? Então, assim, ele não abertamente fala: meu maior problema é não ter a presença de meus filhos. Eu quero meus filhos mais próximos. Não, ele tenta ser compreensivo. Porque, primeiro, ele já passou por essa fase, ele já teve essa experiência de ver os pais dele envelhecer, ele também já teve na fase de atribulações de vida, problemas com emprego, trabalho, com criança, com casa, tudo tumultuado, como a gente na nossa faixa etária está agora. Uhum. Então, assim, essa comunidade, que eu acredito está entre 40 e 60, 70 anos de idade, porque, sim, a gente já tem idosos dentro da comunidade, que também são filhos, porque hoje a gente tem um índice de mortalidade que vai se prolongando cada vez mais, sim, né? A idade vai aumentando, a expectativa de vida vai aumentando, e esses idosos vão vivendo mais, e a gente vai tendo os filhos idosos, muitos deles quais que voltam para morar com os pais, ou os pais vão morar, e aí não é mais um idoso, são 2 idosos na casa, né? Então, as queixas, elas muito inicialmente vêm nesse formato. Posteriormente, aí, quando o idoso já começa a ser chamado de teimoso, né? Porque os filhos, eles colocam essa faixa: meu pai está muito teimoso, minha mãe está muito teimosa. A gente diz a ela para fazer tal coisa, mas ela quer fazer do jeito dela. É interessante essas colocações que a gente pega muito em consultório, inclusive em conflitos dentro do consultório, quando alguns filhos eu tenho que, inclusive, dar uma freada durante a consulta, porque chega ao ponto de eu achar que está humilhando o idoso. Nossa. A gente não percebe, o filho não percebe, ele não faz aquilo de ruindade, de maldade, ele não faz com agressividade. Muitas vezes existe uma entonação de carinho, uma entonação maternal ou paternal do filho, só que acontece que não vai abrandar o que ele está falando. Tá? Então, o pai teimoso e faz o que ele quer, faz porque ele é uma pessoa e ele tem vontade. Ele vai continuar tendo a vontade dele até ele morrer. Ele pode não conseguir expressar toda a vontade. E a vontade pode não ser aquela vontade coerente e que realmente faça sentido na cabeça dos filhos. Mas ela existe e vai estar presente o tempo inteiro da vida deles. Então, a gente precisa começar a procurar um equilíbrio entre uma coisa e outra para poder melhorar esse convívio. Eu vou querer voltar nesses 2 pontos aí que você trouxe, né? Um é dessa sinalização, para não chamar de queixa, né? Da solidão, e dessa da teimosia. Mas me lembrou um fato que aconteceu semana passada comigo, semana retrasada. Eu fui levar meu pai ao ortopedista, que ele teve uma crise de coluna. E aí, como ele já está com uma perda cognitiva, né, e ele sempre foi um pouco prolixo, eu fico preocupada com o profissional, com o horário do profissional. Então, eu atropelo as respostas, né, ou corrijo. Sim. As respostas. Eu atropelo quando ele está sendo prolixo e corrijo quando ele se equivoca
né, em alguma resposta. E aí, de lá do ortopedista, nós fomos almoçar em casa, né? E minha mãe perguntou como foi no médico. Aí ele responde para minha mãe, aquela moça que foi comigo. Ai, meu Deus. Oh, Deus, aí já dá aquele aperto no coração, né? Ela sabia mais da minha vida do que eu. Tudo que o médico perguntava, ela respondia, não deixava eu responder. E aí que eu fui me tocar que eu estava invadindo, talvez, esse espaço, que eu podia até complementar, eu podia até corrigir delicadamente, mas acabou que, de fato, quando eu olhei, fiz a retrospectiva da consulta, eu fui extremamente proativa e deixei ele como coadjuvante, e o problema era de quem? Quem estava doente, quem estava com dor, era ele, né? Pois é. Esse é um fato muito comum e a gente observa muito em consultório. Para o geriatra, quando o geriatra já tem um treinamento e uma percepção disso, a gente consegue suavizar isso durante a consulta, né? Então a gente faz assim, deixa ele falar um pouquinho, não ajude agora não, deixa ele responder. Às vezes eu brinco um pouco, ela tá lhe dedurando aqui, tá falando. Então eu tento brincar para tentar amenizar essa situação que o idoso vai sentir. Mas isso nem sempre é feito por outros profissionais, porque também não tem essa percepção. Então, é como você falou, seu pai chegar num momento, você sente que ele já não está reconhecendo mais, isso acontece, né? Então, aquela moça não é aquela minha filha estava lá e falou tudo, então é aquela moça que foi comigo, você vê que ele tem um carinho de falar, uma forma de falar, ele reconhece que você sabe muito da vida, mas ele não consegue lhe identificar como uma pessoa que deveria estar ali, né? E na hora que ele fala isso, ele se sente, de alguma forma, desnecessário, inválido, inútil, descaracterizado, então a gente descredibilizado, né? Então a gente tem que ter muito cuidado nesses momentos também. É engraçado a gente ter essa ação. A gente faz isso de outra maneira. A gente faz isso com os filhos da gente. Então a gente não tem... É um aprendizado constante, Marta. Eu me lembro de um dos podcasts que a gente teve aqui, a gente conversou sobre isso. Todos estamos passando por fases novas. Para todos é novidade. Ninguém foi velho antes. Ninguém foi filho de pai idoso antes. Ninguém teve demência antes. Ninguém teve um pai demente antes. Então, é novidade para todo mundo. Então, a pessoa que está passando por isso pela primeira vez, ela não sabe como conduzir as coisas. Ela não sabe como induzir o paciente a ter a conduta que se espera, vamos dizer assim. Então, é muito difícil para os dois lados, mas a gente precisa ter o olhar do idoso. A gente precisa se colocar um pouquinho do lado dele, e a palavra aqui é empatia, e a gente tem que pensar nisso da seguinte forma: eu estou nessa posição hoje, mas eu vou estar lá amanhã. A gente não tem essa visão. É muito difícil a gente pegar um filho que enxergue que, doutora, eu vou ficar igual a ele. A gente enxerga isso sempre de forma negativa, né? A gente quer saber assim, doutora, é hereditário? Eu vou ter Alzheimer também? Mas a gente não pensa assim, eu também vou envelhecer. Não interessa, não importa como eu vou envelhecer. Em algum momento eu vou ter uma dependência? Em algum momento eu vou perder a minha autonomia? Por que motivo? São inúmeros. A gente não pode falar só de demência. Nós temos inúmeros fatores que fazem a gente perder a independência e a autonomia. Um muito simples e que hoje a gente convive em todas as faixas etárias é a depressão. Então, a depressão, a depender do nível que ela esteja, e por ser muito sutil em matéria de sintomas para o idoso, inclusive, a maneira da gente dar o diagnóstico de depressão em todos os pacientes é igual, os critérios. Mas no idoso, a gente tem formas especiais de chegar até esse diagnóstico, porque a gente, às vezes, precisa fazer alguns rodeios para a gente conseguir as respostas adequadas. Então, a gente tem essa dificuldade também. Mas a depressão é um fator, é uma doença que ela chega para todo mundo, de formas diferentes. No adulto jovem, a gente percebe, eu não estou me aguentando, as pessoas não estão me aguentando, eu preciso buscar ajuda. Ou alguém vira para a gente e diz assim, vá buscar ajuda que você não está bem psicologicamente. Tá? Mas do idoso, a gente não fala isso. A gente pensa sempre que é uma doença. E aí o idoso, na tendência natural, né, de autoproteção e preservação, ele vai esconder. Então fica sutil. Você vê a irritação, o mau humor, você vê a falta de apetite, a mudança do padrão do sono, a falta de interação social, a retração social, e não interpreta isso como se fosse de um problema, de uma doença, da depressão.
Você fala assim, não, ele está ficando velho, é assim mesmo. Não, isso aí é da velhice. Não, ele está emburrado assim, mas é porque já está velho, não tem o que fazer. Pois é, e como modificar isso? Sim. E, gente, eu vou aqui defender o papel do geriatra nesse contexto, né? Porque quando eu trouxe Lilian, meus pais têm ótimos médicos, excelentes, mas cada um só olha o seu pedaço. E eles geralmente não se falam. Você falou de depressão, eu me lembro que quando começou esse processo de perda cognitiva de meu pai, minha mãe deprimiu. Qual foi a primeira coisa que eu fiz? Levei ela num psiquiatra, na minha médica psiquiatra, que é maravilhosa, e de várias amigas minhas, que todo mundo ama, mas minha mãe ficou bem atrapalhada, sonolenta, e eu me lembro quando você chegou na consulta, você falou, esse remédio é ótimo, mas não para o idoso. Então, assim, o olhar do geriatra, né, que tem essa especialidade, gente, é muito importante. E quanto antes, melhor, viu? Comece logo. Eu já estou com 54, já estou aqui na cola. Mas, Lica, sobre essa coisa da solidão, você falou, eles entendem, não querem botar a culpa no filho, porque eles já passaram também por isso. Mas eu percebo que eles passaram de uma forma diferente, né? Primeiro, isso que você falou, a expectativa de vida era menor, então eles não conviveram tanto tempo com esses pais idosos, né? As configurações familiares, que a gente sempre traz aqui a história da geração sanduíche, as configurações familiares mudaram, são famílias menores. Antes tinham aquelas famílias grandes e às vezes tinha até uma mulher, que é outro tema que eu sempre trago, né? Uma mulher que era destacada para cuidar dos pais e aliviava os irmãos. E até a vida deles, né, no trabalho, eu acho que era mais leve, porque não tinha internet. Hoje a gente trabalha 24 horas aqui no celular. Então, menos trânsito. Então, a sensação que eu tenho é que hoje está mais corrido, a ponto da gente chegar no médico e ficar preocupado com o nosso horário e o horário do médico, né? Então, assim, mas esse momento complicou, você que já está aí com 30 anos de formada, 30 anos de atuação, você sente que com o avanço, né, da tecnologia, com esse mundo corrido, essa solidão está aumentando? Aí eu vou entrar num outro ponto, você falou da tecnologia, engraçado, a solidão, né? A gente fala da tecnologia, fala da solidão, e a gente pensa assim, a tecnologia veio, a inteligência artificial, as interações através de aplicativos, né? As redes sociais. A gente pensa assim, nossa, como é que pode ser sozinho, se a gente está tão próximo às vezes, né? Se você parar para pensar, há uns 10 anos atrás, hoje você tem amigos que você contacta, que você teve um lapso de tempo grande em sua vida sem contato com eles, e que agora você tem contato como se ele estivesse do seu lado. A gente fala, por exemplo. Não, e a gente fala, por exemplo, com nossas amigas de São Paulo, que moram fora, Estados Unidos, Europa. Jantei anteontem com Mari. Beijo, viu, Mari? Você assiste esse podcast. Então, assim, a gente, às vezes, se aproxima mais das pessoas através disso, né? E hoje a gente já tem um novo problema na idade, que é exatamente as redes sociais. Você fala hoje das crianças que são viciadas, né? Que já têm problemas de dependência de rede social, e a gente está vendo isso no idoso. Ontem eu acompanhei uma paciente aqui, no domicílio aqui muito próximo, e que o problema era esse. A paciente está com dependência da rede social a ponto de não dormir de noite e está invertendo o padrão do sono. Fazendo o quê? Nada. Brincando no WhatsApp e olhando coisas no Instagram, falando com pessoas que ela nem conhece, mandando mensagens e contactando através do WhatsApp, porque já chegou nesse nível de conhecimento, de apertar na bio, de ir para o contato do telefone e começar a conversar com pessoas como se conhecesse pessoas que ela está vendo na rede social e que não vai ter contato nunca. Então, hoje a gente tem, como é que pode ser tão só se a gente está tendo isso? Na verdade, a expectativa de vida, ela aumentou, e se a gente parar para analisar o que aconteceu com nossos pais, como você falou, eram outros tempos, muitos deles nem se prepararam para envelhecer e durar tanto, né? Não imaginavam que iam chegar até tão avançado da vida. Muitos deles, financeiramente, hoje, são dependentes dos filhos, porque não se organizaram como deveriam, porque na época se falava de poupança, ninguém tinha uma educação financeira como hoje a gente tem. Então, naquela época, era só uma poupança, uma ousadia era botar um dinheiro no CDB, no RDB. De ter dinheiro fora era uma excepcionalidade para os mais ricos e melhores instruídos, mas a população em geral, o que tinha era aquele dinheirinho guardado ali na poupança e não tinha esse hábito de pensar, achava que ia viver bem com a aposentadoria.
E o que acontece, naturalmente, foi que a gente teve uma evolução de tudo, e a evolução do dinheiro, infelizmente, da aposentadoria, ele estacionou. Então, houve uma defasagem, o que tinha ontem não é o mesmo que vale hoje, e os pacientes necessitam e não conseguem. Esse é um impacto grande, porque esse é um ponto em que deixa o paciente idoso refém da família. Então, muitas vezes, ele aceita ser cuidado, ele aceita baixar a cabeça, aceita deixar de ser ele como ele gostaria, porque ele precisa da dependência, tem a dependência financeira, e ele se sente na obrigação de ceder em muita coisa que ele não cederia em outros momentos. Como, por exemplo, ir morar com os filhos, sair de sua casa, muitas vezes ainda lúcido e orientado. Eu vejo casos em que o cônjuge falece e o outro é obrigado, literalmente, obviamente essa palavra eu estou usando vindo dos pais, não dos filhos. Ah, não foi obrigado, doutor. A gente conversou, a gente explicou a ele que não dava para ele continuar na casa com as despesas que ele tinha e a gente não tinha condição de botar alguém para tomar conta ou ficar com ele. Então é melhor ele vir morar aqui comigo que o custo é menor, óbvio. Você deu tantos argumentos para ele que ele não poderia refutar, que ele vai ter que ceder. Porque ou ele faz isso ou não tem vida. Então, são vários aspectos que, se a gente começar a reparar o lado do idoso, não é tão fácil para a gente adequar. A gente, às vezes, faz sem perceber, achando que está fazendo o melhor para ele, o melhor para a gente, o melhor para todo mundo, mas ele vai aceitar, mas não é o ideal para ele. Não seria o ideal para ele, né? Então, esse é um ponto que a gente tem que pensar. Em matéria da solidão, o que eu vejo acontecer muito é assim, a gente chega numa determinada faixa etária e como a gente, nessa faixa etária que nossos pais estão hoje, a preparação para chegar nesse momento não aconteceu, e é uma coisa que eu incentivo muito que seja feita hoje. Pessoas a partir dos seus 50 anos comecem a pensar como é que vão manter suas relações, como é que vão manter suas interações sociais e como é que vai ficar para os próximos 25 anos. Vamos tentar fazer projetos mais longos, pensando como é que vai ser esse envelhecimento. Eu vejo ainda colegas nossos, a gente já está chegando numa faixa etária em que muitos colegas nossos, principalmente os que trabalham de carteira assinada ou em serviço público, já vão começar a se aposentar. E com orgulho... Aposentar compulsoriamente. Compulsório. Não, nem compulsório ainda estou chegando nos 65. Eu estou ansioso para me aposentar. Eu estou ansioso para chegar aos 65, 66, 7 e... já parar de trabalhar. Sim, amigo. E você vai viver mais 35 anos para chegar até os 100, porque nós vamos chegar nessa expectativa de vida, com qualidade. Quem tem qualidade vai conseguir. Como é que você vai passar 35 anos? Vai fazer o quê? Porque a gente não percebe, enquanto a gente está no olho do furacão, a gente não consegue se aperceber que aquilo ali é o que move a gente. Na hora que eu sair da área de trabalho, do meu ambiente de trabalho, o que é que fica? Né? O que é que eu vou fazer? É massa, passar um mês relaxando. E depois? Eu vou passar 35 anos fazendo o quê? Né? E como é que eu vou envelhecer? Ah, porque eu vou para academia todo dia. Ah, porque eu vou para praia todo dia. Gente, é insustentável. Você não tem propósito. Então, a gente não pode se aposentar ou esperar somente se aposentar e dizer agora acabou. Acabou o quê? E quando o dinheiro começa a faltar, isso mexe. Eu estava num congresso agora de saúde mental nas empresas na semana passada em São Paulo e teve uma apresentação sobre o impacto da questão financeira na ansiedade e depressão. Sim. Então, você falou da depressão do idoso, eu imagino também que essa pessoa parada, quando ela começa a ter problemas financeiros, porque os custos vão aumentando gradativamente, medicamento, remédio, a receita fica estagnada numa aposentadoria, né, que não tem um reajuste que acompanha a inflação, o mercado, e aí isso vira um problema a mais diante de tantos problemas que a gente já tem. Então, você tem a questão do propósito, que é muito importante, sentido de vida, né, eu acordo todo dia para fazer o quê? E tem essas outras questões que vão aparecendo em paralelo, né, da doença, da depressão, do financeiro. É uma complexidade grande. Exato. Só que a gente, filho, tenta simplificar isso, achando que é assim, não, eu vou botar meu pai lá em casa, vou colocar uma pessoa para fazer companhia para ele, a companhia fica no celular o tempo inteiro, só olhando para ver o que ele está fazendo. Na verdade, o idoso enxerga como, está me vigiando, vai contar tudo para minha filha, eu não tenho mais liberdade nem para levantar para ir no banheiro. Então, a gente não olha o lado dele, né? E a gente começa a fazer isso, às vezes, muito precocemente.
Então, ontem eu cheguei na casa de um idoso de 94 anos, com a cuidadora, em que ele senta na cadeira, ele anda, detalhe, ele anda, mas ele senta na cadeira de roda porque ele não aguenta muito tempo em pé, nem distâncias longas. Então, ficou fácil, eu sento na cadeira de roda, boto minha mão aqui, meu pezinho, e viro para ela e empurro. E na hora de levantar, como ela faz a maior parte do trabalho, ele já relaxou, já está deixando ela fazer. Aí eu perguntei, quem está fazendo sua barba? Ela. Quem está escovando o seu dente? Eu. Mas em determinado momento ela complementa. Aí eu disse, quem penteia seu cabelo? Ela. O senhor veste a roupa? Veste. Vamos tirar sua camisa? Vamos. Aí você vê ele fazer, levanta os braços e ela puxa a camisa. Bom, ele não está ajudando. Né? Então vamos assim, eu já estou ficando, eu já tenho tanto auxílio que eu já me acostumei, ela está fazendo tudo, eu vou deixar. Então a gente às vezes tira inclusive a independência e a autonomia sem estar no momento disso acontecer. Tá? Que na verdade a independência e a autonomia não é para tirar nunca. Tá? A gente pode estar reduzindo e vigiando de forma sutil, mas até o momento em que ele não tiver realmente mais condição nem consciência nenhuma, mas a gente tem que estimular que seja mantido. Uhum. Então, por exemplo, outro dia eu fiz um vídeo que, não sei quantas mil visualizações, engraçado, porque eu disse assim, será que está certo eu tirar minha mãe dos afazeres domésticos da casa? Porque eu ouço muito isso. Minha doutora, ela não precisa... com medo da segurança também, não, né? Pois é, mas entenda. Vai mexer no fogão. Vai mexer no fogão. Vai derramar água, escorregar. Ela não precisa mais lavar um prato porque a menina está lá. Ela não precisa cozinhar porque a menina está lá. Sim, filha, mas se você tirar isso, que é a coisa que ela gosta, que ela fazia e que ela sabe fazer e que ocupa o tempo dela, você vai trocar pelo quê? A gente não pensa, né? Vou tirar uma coisa e vou dar outra. Ao invés de você ir para a cozinha, você vai fazer trabalho manual com uma terapeuta. Ou você vai para um grupo, numa loja que tem trabalhos manuais com a professora, todo dia de manhã para se ocupar. Não, a gente faz assim. A senhora vai ficar ótima, que não precisa fazer mais nada. Sente que a menina vai resolver tudo, ótimo. E aí faz o quê? O ócio. O ócio improdutivo, Marta, ele abre a porta para a depressão, ele abre a porta para a demência. O que é que eu preciso pensar? O que é que eu preciso resolver? A desorientação no tempo e no espaço vem do ócio. Para que eu quero saber que dia é hoje se eu não tenho conta para pagar? Para que eu quero saber que horas são? Se a hora do almoço vai vir a comida, se a hora do jantar vai vir o jantarzinho, se na hora de beber minha água a pessoa já traz para tomar. Eu não tenho mais domínio sobre nada. Para que eu quero saber que horas são? Então o desinteresse começa a vir a partir daí. Ficou tudo muito fácil na mão e aí agora eu não preciso mais fazer nada, eu vou me aquietar. Não é assim que deveria funcionar. Então, como é que eu faço para reduzir o risco de minha mãe dentro da cozinha? Bom, então tá. Tem uma pessoa para ficar? Que ótimo. Então, essa pessoa vai fazer e vai pedir ajuda a ela. Ou então vai dizer, ou eu vou ajudar ela. Em determinados momentos, ela vai ajudar. Essa semana eu tive um episódio dentro de meu consultório, gratificante. Eu recebi 2 juízes. Ela já com um quadro demencial numa fase que necessita de ajuda de outras pessoas, e ele trouxe o assunto para dentro do consultório. Ele me avisou antes que ia trazer o assunto, como é que ele deveria abordar o assunto, me mandou uma mensagem dizendo, tenho consulta hoje com minha esposa e gostaria que a senhora abordasse o assunto de ter uma cuidadora com ela. E aí eu disse, puxa o assunto, dizendo que ela precisa de alguém para ajudar ela, e nós vamos entrar nesse assunto e eu vou dar algumas sugestões. Quando ele chegou, ele sentou, conversou. Quando chegou a hora de falar do assunto, ele fez assim, doutora, eu queria que a senhora falasse com ela sobre a possibilidade de colocar uma cuidadora para ajudar ela. Aí eu fiz assim, não, cuidadora para quê? Ela não precisa de cuidadora ainda. A gente pode colocar para ela o que é chique hoje em dia, uma dama de companhia. Ave Maria, dona fulana. Imagine que maravilha. Eu hoje tenho a minha funcionária lá em casa, que é uma governanta. A minha funcionária, quando eu vou tomar banho, que eu vou me arrumar, ela entra no quarto e pergunta, a senhora vai para onde hoje? Aí eu fiz assim, vou para tal lugar. Pegue aí uma roupa cor azul. Aí ela pega minhas opções de cor azul e coloca. Quando eu saio do banho, tá ali tudo que eu gostaria de usar da cor azul. Ela, às vezes, até faz os conjuntos e me oferece. A senhora já pensou como seria bom isso acontecendo para a senhora? Como facilitaria a sua vida, lhe ajudaria? Então, assim, a gente tem que botar as coisas como se fossem positivas e como se fosse agregar. E aí, essa semana, ele me ligou de volta, me dizendo assim, a senhora não tem noção de como ela está permitindo a pessoa ajudar, entrar e está se dando bem. Essa semana, nós tivemos, assim, grandes avanços, porque ela aceitou ir na casa da filha, acompanhada da pessoa no Uber, que ela não saía de forma nenhuma com ninguém, com medo.
Ela, depois de ir na casa da filha, pediu para a pessoa levar ela no shopping e a pessoa, acompanhando ela, conseguiu levar ela para fazer compras e, inclusive, incentivando o uso do cartão. Ah, doutora, mas espera aí também, né? Como é que foi isso? A cuidadora chegou lá, essas cuidadoras de hoje não fazem isso. Fazem. Sabe por que não fazem? Porque quando a gente coloca o cuidador para tomar conta do idoso, a gente não faz a mesma coisa que faz com a babá que toma conta dos nossos filhos. A gente não orienta. Não orienta. Ele orientou. Eu disse a ele, quando a pessoa chegar, não bote uma fardinha de cuidador, que é aquela fardinha que a gente já compra, cheia de bichinho ou de florzinha, coloridinha em cima, com a calça lisa de cor embaixo. Ou então com a fardinha, uma roupinha chinfrim. Não, coloque ela como se ela chegasse para trabalhar no escritório, na secretária, com a calça jeans, pode colocar uma blusa padrão, avisar ela que use sempre o mesmo padrão de roupa. Você compra e diz a ela que é a farda para dentro da casa, não deixa a sua esposa ver ela chegar ou sair, porque você não pode determinar qual é a roupa que todo mundo gosta fora do ambiente de trabalho, mas no ambiente do trabalho ela vai ter que usar essa roupa. Contrate ela, explique que ela está lidando com uma pessoa que é lúcida, orientada, e que vai poder definir o que quer e que ela está ali para acompanhar. Se for uma coisa razoável, você também defina quais são as coisas que você estaria aprovando que fosse feita e quais as coisas que seria inadmissível a esposa fazer. Então, por exemplo, você não vai levar ela para tomar banho de mar de roupa, né? Mas você vai acompanhar ela no shopping para fazer uma compra se ela pedir, ou vai levar ela para fazer um lanche se ela quiser, ou na casa de uma amiga que ela queira visitar. Então, tá dando uma independência vigiada com um ar bem amenizado. E tá conseguindo fazer o que tinha que fazer, colocar uma pessoa para ajudar ela. E dando a possibilidade da escolha, né? Então, assim, vai acompanhar, sei lá, para tomar um sorvete, deixa a pessoa escolher o sorvete, o lugar, né? Então, vai botar as roupas, mas deixa que a pessoa escolha, dentre as opções, a roupa que vai ter. Escutando, assim, você tocou muito em mim o meu lado psicóloga, né? Uma psicóloga, gente, que vai trabalhar com longevidade, maturidade, já estou, né? Minha primeira paciente é uma idosa. Maturidade, longevidade e finitude. A importância da escuta qualificada, dessa leitura de entrelinhas, né? E que a gente, assim, por exemplo, isso para mim, na posição de psicóloga, é muito óbvio e muito tranquilo. Isso aqui, conversando com você, é admirável, né? Porque é isso que a gente faz na clínica. Mas, na posição de filha, a sensação, às vezes, que a gente tem é também de facilitar e baratear a vida. Sim. Então, do tipo assim, levar... A pessoa deixou de trabalhar, e aí levar para, sei lá, um curso de artesanato. Aí você já pensa no valor do curso, quem vai levar, né? Se eu tenho tempo de levar e buscar, porque eu já... tenho tanta dedicação para levar em médico, para ir na farmácia, para fazer... Aí você vai simplificando e não se dá conta do mal que está fazendo, né? Você começa a decidir pela pessoa porque você não tem paciência, muitas vezes, de escutar. Às vezes a gente também não sabe o que é o certo, né? É uma discussão que eu já trouxe para cá. Então, é diabético, aí controla a comida ou deixa comer porque... fala que já está no fim da vida e quer ter prazer. Então, assim, eu acho que às vezes a gente, mesmo que a gente tenha um certo conhecimento, que não é a maioria da população, né? Mas vamos falar de nós, classe média, nível superior, como a gente, quando entra nessa posição de filho, a gente peca. Pois é. Né? E a importância que você está trazendo que eu acho que está sendo assim, o ponto principal, você que está escutando, de ficar atento, alerta para isso, para fazer essas leituras nas entrelinhas, para pensar assim, eu estou pensando em mim ou eu estou pensando no idoso na hora de tomar uma decisão? Como é que eu me sentiria se fosse o contrário, se fosse comigo? Então, é coisa muito profunda, eu estou aqui mexida, viu? Eu sei, todo mundo fica, né? Porque assim, é diferente, engraçado que a gente tenha o trabalho da gente, mas na hora que a gente chega para dentro de casa, a gente não consegue nem transpor e nem enxergar. Se você passasse a enxergar seu pai ou sua mãe como psicóloga, você conseguiria agir melhor. Mas você não consegue, às vezes, ficar nessa posição profissional. Você entra no momento de filha, que está no seu direito e é o certo.
Mas a gente precisa também ter outra posição, que é da empatia, de se colocar no lugar do idoso, né? Quando você fala assim, a gente tenta facilitar sempre. Minhas filhas, quando eram menores, eu fui morar num condomínio que naquela época era fora da cidade, né? Eu moro quase um veraneio. Até hoje minhas filhas fazem assim, a gente mora fora da cidade. A gente mora em Patamares. Há 20 anos atrás, quando eu mudei para lá, era uma viagem para eu ir para lá. E eu fui porque eu queria dar uma qualidade de vida numa casa. E não tinha praticamente nada de estrutural perto que eu conseguisse, por exemplo, fazer um bate-volta para levar para um inglês, para um balé. Eu fui catando as coisas que existiam próximas. Inglês foi um problema, porque assim, eu sempre tive vontade de colocar minhas filhas no inglês muito cedo, e eu fiz 3 anos e meio e 5 anos. Mas para isso eu tive que ir atrás de uma professora que fosse em casa. E para poder ter uma ambientalização de que não ficasse com cara de uma aula tão particular e não tivesse a variação do som, do sotaque, da comunicação, a própria professora sugeriu, naquela época não era comum a gente ter inglês nessa faixa etária. As escolas de inglês pegavam todas as crianças a partir dos 5 anos. Sim. E eu já fazia esse trabalho dentro de casa com as meninas desde muito cedo. Viajei para o exterior, incentivava se comunicar no exterior assim. E quando eu resolvi colocar a professora em casa, ela disse, o ideal seria que tivesse mais gente. E eu fui no condomínio, no grupo, na época não existia, né, WhatsApp para isso tudo, mas eu procurei as mães do condomínio e perguntei, alguém tem interesse de botar a menina ou o filho para poder fazer inglês lá? E a turminha sempre ficou rodando ali com 3, 4 pessoas, iam e vinham, as minhas eram as constantes, mas outros filhos de outras pessoas iam entrando também. Posteriormente eu pensei numa natação, eu pensei numa capoeira, e o condomínio começou a fazer isso, né? Começou a fazer esse incentivo. No avançar, trazendo isso para o momento atual e para a realidade do idoso, depois da pandemia, a gente teve uma evolução, né? Eu digo uma revolução nessa área de idade. O idoso passou a ser mais visto, né? Foi mais enxergado na época da pandemia. E isso está se perdurando, porque agora, quando a gente começa a incentivar de novo, a senhora tem que voltar para malhar, vamos fazer uma dança, vamos para academia, a senhora precisa de musculação, o senhor está precisando ir para vamos para o crossfit, vamos fazer um funcional. Então, a gente começa a fazer esses incentivos e a gente está começando a ver esse movimento do idoso antigo e do idoso novo, procurando esses novos caminhos serem recebidos pelo mercado. Então, hoje já é uma realidade, a gente já tem academias que já tem uma área que é para idoso, já começa a adaptar para fazer as coisas para o idoso, a gente já começa a ver lojas de artesanato colocando grupos durante o dia inteiro, com aulas variadas, diferentes de um dia para o outro, para que o idoso possa escolher o que é que tem mais afinidade. E agora a gente está evoluindo para um momento em que a gente está começando a ver o que a gente chamava de hospitalização dia, né, que existia para o paciente psiquiátrico ter uma terapia ocupacional, um lugar para passar o dia. Hoje a gente começa a visualizar casas que começam a se importar com o que o idoso faz durante o dia e prover esses encontros. Uma queixa comum que eu vejo, eu preciso dizer aqui que 80% de meus atendimentos são domiciliares, né? Eu faço muito pouco consulta de consultório, eu só atendo 2 vezes por semana, 2 turnos em consultório, e minha população, ela é geralmente acima de 80 anos. Então, eu vivencio uma realidade que talvez poucos médicos conseguem vivenciar, porque eu pego essa faixa de 80 até 100 e pouco já. E cada vez mais eu vejo aumentando minha faixa etária de 90, e eu cada vez mais vejo aumentando minha faixa etária aqui, 75, 80. E essa faixa etária agora que está vindo, ela é incrível. Tá? É incrível. Essa semana eu tive 3 experiências com pacientes de 82 anos, coincidentemente, inclusive uma delas, mãe de uma médica vascular, colega nossa, e essa mãe dela estava fazendo no TRX, naquele aparelho que fica pendurado no teto, agachamento. Eu postei o vídeo dela no meu Instagram, doutora Lilian Carvalho, geriatra, aproveitando. E quando eu fiz isso, foi incrível os comentários. Ninguém acreditava que ela tivesse 82 anos. Mas são as idosas de hoje. Coincidentemente, nesse mesmo dia, uma prima minha viu uma pessoa na farmácia comentando de uma geriatra, achou uma idosa linda de 82 anos, cabelo curto, tingido, todo de alourado,
pintada, maquiada, com brincos e colares grandes, bonita, bem fashion, com sapatos modernos, e viu falando, e ela fez assim, eu conheço, a idosa virou para ela e fez, eu lhe conheço. Aí ela, da onde? Da aula de dance que a gente faz junto. Aí ela fez assim, Lilian, eu não lembrava dela, mas quando ela falou isso, eu nunca imaginava que ela tivesse 82 anos e tivesse uma geriatra, porque ela era tão fashion que a gente não via a idade. Então, hoje a gente está tendo isso. Então, essas idosas que estão nessa faixa etária inicial agora, elas estão se propondo a isso. Os idosos, homens e mulheres, estão entrando no meio da gente, né? Então, a gente vai começar a ter coleguinha ali, dentro da academia, dentro da faculdade, dentro dos cursos, dentro das jornadas. A gente já recebe nas jornadas de geriatria o público idoso, a gente incentiva que os pacientes e os idosos compareçam para ouvir, para entender e para saber como funciona, né? E os idosos mais velhos que não conseguem sair de casa por inúmeros motivos, porque moram longe da cidade, porque por perto não tem nenhuma atividade que ele possa fazer, como resolver? Porque tem medo no transporte, né? Medo de pegar Uber, não pode pegar ônibus e o filho está trabalhando, Pronto. Não pode levar. Eu não tenho uma van para fazer o transporte. Gente, tem. Tá? Vamos começar a abrir a cabeça e procurar, porque hoje a gente já tem serviços exclusivos de idosos, inclusive que fornecem acompanhantes individuais ou de grupo. A gente já tem vans que são especializadas no transporte de idosos. Já tem vans adaptadas que a cadeira de roda entra dentro do carro. A gente já consegue hoje ter grupos que promovem a saída, passeios, inclusive agências de viagem. Então, a gente precisa buscar aonde está isso no mercado e começar a usar esses serviços, inclusive, para incentivar o aumento disso. Sim. E hoje, eu tenho uma empresa, que você sabe que é a Triage Saúde, e a Triage hoje tem uma proposta que vai começar a ser trabalhada a partir de agora, do meio do ano, que é o Núcleo de Estimulação Cognitiva, que, na verdade, é um momento que a gente vai ter de trazer esses idosos para convívio em grupo, porque elas, principalmente elas pedem. As idosas pedem. Então, a gente está promovendo isso e vai ser itinerante. Então, a gente vai ter um grupo e a gente vai começar a fazer em diferentes bairros, cada mês, os encontros, né? Ou até o momento em que isso se torne semanal e até o momento que isso possa se tornar fixo nesses lugares. E a outra proposta é que a gente comece a fazer essas atividades em grupos de condomínio ou grupos de casas e que a gente possa reunir em um lugar pessoas do mesmo nível social, socioeconômico e que tenham um grau que a gente vai poder analisar, porque eu quero deixar claro outra coisa aqui, Marta, é assim. Muita coisa aparece na internet, muita coisa vai aparecer nas redes sociais e muita coisa está vindo de pessoas que não são capacitadas para trabalhar com o idoso. Muitas coisas estão vindo para a estimulação cognitiva, que vem da área pedagógica, não vem da área terapêutica. Então, eu fazer estimulação cognitiva em um paciente adulto jovem ou num idoso que não tenha déficit cognitivo é uma coisa. Eu pegar um idoso que já tem um déficit cognitivo ou que já tem um diagnóstico de quadros depressivos, demenciais ou neuropsiquiátricos e colocar ele para trabalhar em grupo sem fazer um acompanhamento adequado, não é tão benéfico assim. Pode ser, inclusive, muito prejudicial. Então, eu preciso... Ele vai se sentir, ou vai ser excluído pelo grupo, Sim. ou ele vai se sentir envergonhado, né, por não acompanhar, e a tendência é largar, né, imagino. Ou vai se ver refletido no que está pior. Então, a gente tem que ter muito cuidado quando a gente coloca esses idosos em grupo. Então, é necessário, inicialmente, você fazer uma avaliação de qual é o nível cognitivo daquela pessoa. E criar isso não grupos é feito. Homogêneos, é isso? Tentar criar grupos mais homogêneos. Porque quando a gente vai para esses locais, eu estou tentando não citar os nomes, mas são empresas, são franquias que estão se proliferando pelo Brasil. Né? Massificando. Sem se olhar. Cuja a apresentação em rede e propaganda é como se fosse a grande solução para aquele que tem perda de memória ou dificuldade de concentração e que não leva em conta a doença. Então, bota ali para trabalhar com esses idosos, não são psicólogos, neuropsicólogos, não são gerontólogos, são pedagogos. Então, não desmerecendo, mas claro. Entenda, o pedagogo ele não está habilitado a lidar com a doença. Ele não tem a capacitação para nivelar
ele não tem, muitas vezes, a sensibilidade de analisar o comportamento do idoso dentro da sala, de um idoso que tenha um déficit ou tenha uma alteração de comportamento. Então, isso, às vezes, é muito prejudicial. Estão aprendendo a fazer isso com as crianças autistas. Isso. E muitas vezes precisa de um acompanhante terapêutico porque não dão conta, imagine também do idoso. Então, né? assim, não é uma solução plausível você colocar ele em um grupo que ele não vai conseguir acompanhar. Sim. Tá? E assim, hoje eu me assusto às vezes porque eu vejo colegas médicos de diversas áreas, não só da geriatria, eu vejo cardiologistas, eu vejo psiquiatras, eu vejo neurologistas encaminhando os pacientes para grupos desses, para essas empresas, para grupos terapêuticos. E eu fico me questionando, meu Deus, como é? Mas é muito fácil a gente entender, porque nós não temos alternativa. Então, assim, a proposta que a Tríade está trazendo agora é tentar fazer com que fique muito mais próximo uma realidade. Entenda, a metodologia utilizada por esses grupos pedagógicos, ela não é ruim. Ela não é empregada como deve nos pacientes que têm o déficit. Entendi. Então, assim, poderia estar fazendo a utilização do mesmo método para que o paciente idoso que tem um déficit cognitivo ou tem um problema de saúde realmente demenciado, eu fico querendo evitar usar essa palavra, mas será que eu poderia estar usando a mesma metodologia? Sim, adaptada, adequada, eu conseguiria. Inclusive, é o que a gente faz. Para o leigo, pode parecer a mesma coisa. Então, às vezes, eu pego uma terapeuta ocupacional, coloco na casa do paciente idoso, ela vai fazer um trabalho ou um exercício, e o filho vai dizer assim, pô, mas ele estava fazendo a mesma coisa lá no tal lugar, e por que eu tive que tirar de lá e botar aqui? Tá? Aqui ele está sozinho, está fazendo isso só com ela, aí tudo bem, mas depois ela pode levar para... Se tiver indicação e se o idoso tiver apto e capacitado e não for prejudicial para ele trabalhar no grupo, a especialista, a gerontóloga, a terapeuta, a neuropsicóloga, ela pode fazer a sugestão dele trabalhar em grupo, porque é benéfico muitas vezes, mas precisa saber para quem. E isso não acontece dentro desse serviço de pedagogia, né? Sim. Então, a gente tem que ter o cuidado, inclusive, com isso. Mas a expectativa é que, a partir de agora, comecem a aparecer novas opções e oportunidades e, pelo amor de Deus, que apareça, porque nós estamos envelhecendo e nós também precisamos fazer o nosso estudo de como será o nosso envelhecimento. A gente precisa definir o que é que eu vou fazer. Eu já defini, eu não pretendo me aposentar. Então, eu estou com também 50... não, me formei agora. Eu, pelos próximos 20 anos, eu penso da seguinte forma. Eu estou com 55, meus próximos 20 anos, até chegar aos 75, eu quero estar na ativa. Tá? Meu plano hoje, sendo feito agora, 55, é para daqui a 20 anos, eu estou visualizando o que é que eu quero fazer. Como é que eu estou imaginando que vai ser? Óbvio que eu vou ter percalços de todas as formas na minha vida, né? Bons e ruins, né? Porque a gente não pode ter bola de cristal, não tenho bola de cristal para prever. Então, assim, eu tenho o quê? 2 filhas, eu pretendo ter netos, estou me preparando para, entre os 55 e 75, eu ser avó. Pronto, beleza. Eu pretendo, entre 55 e 75, acompanhar meus netos em algumas atividades. Não estou nem falando todas, não vou tomar conta de ninguém. Não vai ser votorista, não, né? Pois é, não vou ser vó motorista, vó turista, não. Eu quero ser vovó presente, mas a vovó presente vai ser uma vovó moderna, que não vai ter cabelo branco, graças a Deus, vai trabalhar, vai continuar na atividade e nos horários que ela tem, que ela vai separar para os netos, porque ela vai ser uma avó excelente, minhas filhinhas, e aí eu vou poder dedicar para eles e curtir, porque eu acho que é o momento que a gente também vai começar a mesclar. Eu não sei como vai ser esse futuro de 20 anos, mas eu tenho um sonho de que ele vá dessa forma. E nesse percurso até os 75, provavelmente eu vou parar em algum momento, como eu parei hoje aos 55, que eu achei que era o meu momento, e vou começar a pensar que talvez seja necessidade de refazer essa programação aos 65, aos 70. Eu vou deixar para fazer aos 75 para pensar como é que eu vou chegar aos 105, porque eu quero viver, mas eu quero viver com qualidade, com independência, com autonomia, trabalhando, inserida. Eu quero estar bem. E é o que eu desejo para todos nós que estamos agora nessa idade. E que a gente comece a prever isso nos nossos pais, porque lembrem, a gente está cuidando dos nossos pais agora, mas a gente está construindo o nosso futuro.
O que a gente está fazendo hoje pelos nossos pais vai refletir e muito naquilo que a gente vai encontrar lá na frente. Então, a gente tem que pensar não só em ser exemplo para nossos filhos e para quem está vindo, mas também ser estrutura para o que a gente vai ter que construir lá na frente. Sim. E uma dor que a gente trabalha, mas aí é mais tema para talvez a psicologia na comunidade Bengalas, é que tem horas que a gente está tão exaurido de tudo que a gente pensa assim, não sei se eu chego lá. Apesar da expectativa de vida estar aumentando, mas às vezes eu não tenho tempo para ir para minha ginástica porque estou cuidando dos pais. Às vezes eu não tenho tempo de fazer uma coisa por mim, né? Ou se eu for me divertir, eu tenho culpa, enfim. Mas é assunto para... Mas esse assunto também é da geriatria. É, porque você pensa assim, ó, a gente tem que também pensar na finitude, né? A gente não pode achar que nossos pais vão viver mais do que a gente sempre, porque em alguns casos acontece, mas a gente tem que pensar que provavelmente eles partirão antes de nós. E depois? Como é que eu vou ficar? Então, eu tenho vários casos de filhas e filhos que se dedicam 100% aos pais, deixam de trabalhar, deixam de cuidar dos filhos, deixam de cuidar dos maridos, se intocam dentro de casa, descuidam do casamento, descuidam da própria aparência para poder tomar conta, porque quer se dedicar, quer ser o melhor filho, quer dar o melhor para a mãe. E depois, quando essa pessoa parte, como é que fica esse vazio? Como é que eu recupero o que eu deixei escorrer pelos dedos? O que é que eu faço agora que eu estou nesse momento em que eu não tenho mais o que fazer para meu pai e minha mãe, que já foi, e aí eu reconstruo, vou começar do zero? Porque a gente tem que pensar nesse futuro da gente também. Sim. Liga voltando aí para o que você vê de futuro, né, em termos de atendimento, acolhimento dentro, né, da geriatria, da neuropsicologia. Uma coisa que eu escutei de uma membra da Bengalas é o seguinte, ela me pediu: Marta, você tem algum lugar para encaminhar meu pai que não seja infantilizado? Né? Aí a gente pode até pensar, não, se eu vou para um lugar que ele faça conta ou ele faça desafios, não é infantilizado, né? Mas a depender da forma como é conduzido, né, por pedagogas, aí cai nisso que você acabou de falar. Mas assim, eu fico olhando, por exemplo, meu pai, que foi uma pessoa intelectual importante, né? Hoje eu não vejo serviços para esse tipo de gente. Sim. Né? Eu fiquei pensando assim, pô, como seria legal se pudesse ir. Eu lembro uma vez, ele ainda não estava com perda cognitiva, que ele foi dar uma palestra na escolinha de minha filha. E ele falou sobre o tema dele para as crianças. E foi tão legal, ele se sentiu útil, minha filha se sentiu orgulhosa do avô. Então, assim, acho que também falta, eu estou aqui pensando alto junto com você, né? Alternativas mais criativas para envolver esses idosos. Por exemplo, um idoso lúcido e orientado, com uma baita... Eu que venho da administração, né, que sou consultora empresarial também, um idoso com uma baita experiência profissional, poder... ser mentor de jovens, né? Mesmo que seja um trabalho voluntário. Como é que a gente pode criar coisas mais interessantes, principalmente para os lúcidos e orientados? Por que a gente espera que sempre venha de fora? Repare, essa é uma demanda que tem que vir de dentro, né? Primeiro, a gente tem que... deveria vir do próprio idoso. Mas, Sim. assim, a gente vai entender que nossos pais não foram preparados para isso, nem buscar isso, né? Ninguém foi preparado. Mas a gente está hoje enxergando essa realidade de nossos pais. Por que a gente não ajuda isso? Vamos lá. Ari Fontoura nasceu na internet do nada? Não. Provavelmente alguém junto dele. Ele era um ator que já estava fora da rede social. Você não via mais falar de Ari Fontoura em canto nenhum. Aí, de repente, Ari Fontoura aparece dentro do Instagram, fazendo dancinha, mostrando como é a vida dele velho. Não é do ator velho, é do Ari Fontoura, pessoa idosa. Né? Como é que eu malho, como é que eu estou tentando me manter, o que é que eu estou fazendo na minha vida diária. E eles acabam sendo exemplos de como sobreviver à velhice, vamos dizer assim. Então, vamos nos colocar agora, de novo, mais uma vez, o olhar do idoso, né? Para ele, ali estava tudo terminado. O que é que eu vou fazer? Eu estou no lugar
de Fernanda Montenegro da vida, mas eu sou atriz, eu ainda estou lúcida, estou orientada. Qual é o problema de eu continuar trabalhando na minha área? Tá? Então, assim, se fosse na mesma área, é uma beleza. Eu já estou ali, já sou atriz, consigo fazer, mas nem todo mundo é ator, nem atriz. Mas por que eles fizeram sucesso na rede social? Porque ele mostrou o dia a dia. Ele mostra ele indo para academia, ele mostra ele carregando peso, ele mostra ele dentro de casa cozinhando, ele mostra ele com pijama dentro de casa. Ele mostra momentos e situações do dia a dia normal dele, que é o que hoje todo mundo quer ver, né? O Big Brother da vida real é o que ele está fazendo. A vida do idoso é isso. Tem uma mãe, uma filha de uma paciente que chama Francisquinha. Vocês já devem ter ouvido falar. É alguma coisa. O bom do Alzheimer. O bom do Alzheimer. O bom do Alzheimer é interessantíssimo aquilo ali. Porque a filha arranjou um emprego e a mãe é atriz, né? Vamos dizer assim. Sim. Então ela criou o BBB da vida real na casa dela, mostrando como é cuidar de uma paciente idosa. E como é a evolução da doença na mãe dela. Porque isso já tem anos. Então, ela mostrou a mãe dela. E hoje ela dá curso também e ainda ganha um dinheirinho com o curso de então, como lidar com o idoso. Então, a própria filha descobriu uma fonte de renda na mãe. Que então, deve ser idosa. Ela já passou dos 60 com aquele cabelo branco dela, né? Com certeza. Então, ela transformou a velhice problemática, traumatizante, trabalhosa da mãe dela, que ela é única, então ela teria que se dedicar realmente. Ela já está idosa, tomando conta de outra idosa, mas ela transformou aquilo ali no meio, né? Então, assim, ela conseguiu fazer. E aí, quando a gente volta a isso, o que é que eu vou fazer com o idoso que é lúcido, que é orientado? Entenda bem. A gente, quando eles se aposentam, dificilmente hoje o nosso mercado de trabalho, até por... Eu acho que Constituição e herança cultural, o idoso não trabalha, ele não está inserido. Né? É o tema do próximo podcast. Pronto. Vou estar aqui com Maísa Neville falando sobre longevidade, como é que o mercado de trabalho lida com isso. Exatamente. Então, assim, se a gente olhar, por exemplo, para a Europa e para os Estados Unidos hoje, que é geralmente aonde a gente vai mais e viaja mais... Eu me lembro de ter feito uma viagem para a Holanda em que minha diversão foi filmar os idosos na rua. Porque eu olhava para um lado e para o outro e dizia assim, não é possível, quanto velho é esse? Eu fazia assim, meu Deus, ele está andando de bicicleta, peraí, ele foi buscar os filhos, os netos na escola com um carrinho anexado na bicicleta, ele puxando. Peraí, aquele dali está fazendo entrega de quê? Peraí, ele é entregador. Nossa, então eu me surpreendia com as atividades. Nos Estados Unidos, quando a gente vai para os parques da Disney, a gente já está acostumado. Porque você vê cabeça branca em todos os lugares. Trabalhando, então, viu, gente? Não é só passeando e trabalhando. E trabalhando. Então, assim, existe um mercado de trabalho para a terceira idade? Existe. E quão legal não é quando a gente chega e vê e pensa assim, poxa, minha avó podia estar aqui. Poxa, meu pai podia estar fazendo isso. E a gente pensa assim, que legal, né? Ele está aí. Por que ele está trabalhando? Para poder ocupar o tempo, amiga. Às vezes, não é porque precisa do dinheiro, não. É porque precisa ocupar o tempo. Então, os países que já se tornaram idosos, que já têm idosos, já inseriram eles no mercado. A gente está demorando, tá? Então, assim, a gente não cria. E, gente, é um mercado. Isso aí é uma nova... É um nicho. Você está entendendo? Com certeza. É um nicho. Você sabe que eu escutei de meu marido, que é até um cara visionário, empresário. Ele falou assim, só contextualizando, né, 30 anos de consultor de administração de empresas, consultor empresarial e recém-formado em psicologia, e elegi esse tema da longevidade, maturidade e finitude. E aí ele falou assim para mim, você escolheu um tema que não é comum, um nicho que não é comum, por isso que ainda está demorando. Eu falei, mas eu estou enxergando lá na frente. Pois é. Né? Daqui a pouco acho que vai ter fila batendo na porta do meu consultório. Pronto. Porque está envelhecendo. Pois então, assim, a gente não chegou lá, mas vai chegar. Vai chegar. E a gente vai chegar muito antes. É um para mercado procurar grande. assistência. Nós vamos chegar muito antes, porque a gente já tem isso incutido. Ninguém... É engraçado, a palavra é essa, a frase é essa. Ninguém quer ficar velho. Todo mundo vai ficar. Cada um vai ficar. E quem não ficar jeito. é porque morreu. Quem não ficar é porque morreu. Eu digo que eu escolhi geriatria, que ninguém escapa de mim, só se morrer antes. Né? A gente leva na brincadeira, quando um colega meu diz assim, eu vou ser sua paciente. Com certeza, se não morrer antes, vai chegar em mim. Não tem como. Então, assim, a geriatria hoje está crescendo, a gerontologia está crescendo, a área geriátrica está crescendo toda, os idosos estão chegando, e cadê
o povo para chegar para fazer esses idosos entrarem nesse mercado? Gente, é mercado de tudo. A gente vai ter que fazer roupa para esse pessoal, né? Existe hoje uma dificuldade de alguns idosos encontrarem roupa para eles. Teria que ter lojas especiais para os idosos? Claro! Eu Minha quero mãe me que sentir fala assim, bem. não tem mais uma blusa inteira, é tudo blusa pela metade. Tudo cropped. Tudo cropped. Tudo cropped. Então, assim, poxa, então, como é que é isso? A gente esquece como é que eles gostavam de se vestir. E quando a gente começar a ficar mais velho, a gente vai continuar usando o cropped, o decotão, o biquíni fiozinho. Então, assim, gente, a gente está construindo para nós. Por que a gente também não entra nesse aspecto? E, assim, o incentivo do que é que o idoso pode fazer. Quanta coisa que o idoso pode fazer. A gente para e faz assim, meu Deus, doutor, ajude, eu não consigo nem imaginar. A gente hoje trabalha da seguinte maneira. Onde é que eu vou levar meu pai para encontrar outros idosos, né? Eu me lembro que antes da pandemia existia um local do Shopping Barra que os idosos, eu tinha muito idoso. Chamava Senadinho. O pessoal nível sociocultural média, classe média, média alta, ia para o Senadinho, né? Os idosos homens. Então, era um grupo de idosos que sentavam no Shopping Barra, numa cafeteria, e ficavam conversando, tomando café todos os dias, no final de tarde, por umas 2 ou 3 horas. E era assinadinho porque discutia política. E eles sentavam um, saía outro, e um chegava mais cedo, outro ia embora mais tarde. Mas existia o local, existia o encontro, você sabia que você ia para lá e encontrava eles lá. Felizmente, infelizmente, né? O hábito foi-se embora. Muitos desses idosos aí já se foram ou estão adoentados. Eu ainda tenho alguns, né? Que estão aí, que sentem e comentam e sentem muita falta. Mas a gente não incentiva isso aí, tá? Então, assim, hoje já existem empresas que têm locais específicos que os idosos vão para fazer conversa, roda de leitura. Eu já tenho locais onde eles vão fazer dança, somente idosos. Muito poucos ainda para o que a gente precisaria. E o pior, muito pouco divulgados. Então, assim, quando eu falo isso aqui, vocês ficam pensando, que lugar é esse? Aonde é isso que eu não vi? Onde é que tem essa academia? Onde é que tem essa casa? Onde é que estão esses idosos indo? Gente, esses idosos estão indo para onde a gente levar. A necessidade é tão grande, mas a gente precisa criar a cultura, tá? Hoje existe existem idosos que estão ansiosos para encontrar esses grupos e existem idosos que a vida já acabou para eles, que não conseguem pensar que vão sair de casa para ir num grupo desse. Nós temos dos dois tipos. E aí a gente tem as famílias. E aí a gente tem os tipos de família, os tipos de filhos. E aí a gente tem aquele filho que infantiliza, né? Que é mamãezinha, vem cá, meu amorzinho, fica aqui sentadinha que eu vou trazer uma comidinha pra você. Ô, minha neném, vou botar essa xuxinha aqui na cabeça. E tem a outra filha que é assim, minha mãe, levanta logo daí, vambora comigo. Poxa, que demora, anda mais rápido. E a gente tem diversos comportamentos. Mas a gente precisa entender o seguinte, a gente tem que mostrar para esses idosos que não querem sair e nem querem conviver, que essa é uma necessidade real. E a gente não pode se convencer quando ele diz assim, eu não gosto disso não. Porque quando chega no consultório com o filho vira e faz assim, doutora, eu tento levar ela para algum lugar para sair, mas ela não quer ir porque diz que não é mais hora dela sair de casa, que ela quer ficar em casa agora. É porque não está sendo sedutor para ela, não está sendo interessante para ela ir para a festinha de suas amigas bibiricar de noite, não sei aonde. Não é da idade dela. De novo, a gente, filho, pensa muito na gente. Quer tempo. que ela vá na festinha do nosso amigo. Isso. Eu me lembro que uma vez eu lhe dei uma dica. Fiz assim, Márcia, você faz o seguinte, você pega seus pais e passa lá e diz assim, vamos almoçar, onde é que vocês querem hoje? Não, eu vou levar vocês num lugar massa. Faça para eles e não assim, venha para um almoço aqui em casa. Aí vocês botam seus pais na frente da televisão ou num quartinho assim, isolado. Seus filhos pegam o celular na hora de ir para a mesa. Vocês também, porque ninguém larga mais o celular. E aí seu pai fica sentado na mesa olhando para um lado e para o outro assim, eu vou conversar com quem? Cadê o assunto? Cadê o entretenimento que me propuseram quando me disseram que ia me tirar de casa? Cadê o fato interessante que eu ia ter aqui de encontrar pessoas, de conversar, que me fantasiaram e não tem? E por que não a gente começar? Vocês são a comunidade. Vocês, não sei quantos hoje tem, mas eu espero que Marta alcance aí o Brasil com essa comunidade. Que existam várias comunidades bengalas. Né? E que a gente consiga, dentro dessa comunidade que vocês estão hoje, fazer com que hajam
pioneiros aí dentro, iniciantes, que diga assim, vou fazer uma reunião aqui em casa para jogos para idosos. Querem ajuda? Chama aqui que eu vou ajudar vocês. A gente programa uma atividade e vocês vão fazer uma festa e vão convidar e vão levar os pais para se conhecerem. Vai ser um evento para idosos e a gente vai propor atividades. Então, a gente vai propor uma sinuca para os que estão mais ativos, um dominó para os outros, vamos botar um gamão, que era de muitos antigamente. Vamos propor, eu estou pensando só nos homens, né? Mas não, vamos propor uma disputa de melhor bolo para as mulheres, ou uma roda de costura com fofoca. Vamos criar. Então, assim, eu me lembro que há muito tempo atrás eu estive em Lisboa e eu passando num lugar, eu vi assim, ó, a avó veio trabalhar. Eu disse, o que é isso? Uma casa aqui. Eu disse, que negócio interessante, eu vou lá ver o que é. Era uma ONG que estava promovendo as idosas da região e irem fazer trabalhos manuais para serem oferecidos em creches, em outros ambientes necessitados. E as idosas iam para lá costurar, fazer montagem de boneca para poder vender e ganhar dinheiro. Iam para a feira, elas que organizavam tudo, a ONG só estava lá para poder facilitar essa ida e vinda e organizar os eventos. Resultado, começou a se disseminar isso antes da pandemia dentro da Europa. Lisboa, Portugal tinham vários e depois se esfacelou, não sei que fim levou. Mas, infelizmente, essas coisas não permanecem e a gente precisaria permanecer. Eu desafio a comunidade bengala a e questão, a Marta. A gente nunca conseguiu, até já falamos de ter um encontro nosso com cada um, pelo menos os de Salvador, trazendo seus pais ou mães, né? Mas acontece que a gente acaba focando na comunidade muito no apoio a esse cuidador parental. Né? Sim. E por isso a importância da parceria com as pessoas que têm um foco mais no idoso. Sim. Né? Então, por isso assim, que a gente conversa de parceria e com outras pessoas, porque também, assim, acho que a comunidade bengala tem uma característica, é que pouca gente também olha para esse cuidador que está em sofrimento. Sim. Então, o nosso foco não é tanto o idoso, é o cuidador. Mas as coisas estão interligadas, porque o bem-estar do idoso gera o bem-estar do cuidador e vice-versa, né? O bem-estar do cuidador leva o bem-estar do idoso. E eu sempre gosto de conversar com você, Lica, como eu falei, a visão do geriatra ela é uma visão mais sistêmica do que dos médicos especialistas, e você tem uma visão sistêmica para além também da medicina, né? Sim. Porque o trabalho da tríade você envolve a parte de nutrição, a parte de psicologia, fisioterapia, dentista, né? em casa. A gente hoje faz fisioterapia uroginecológica com um aparelho de biofeedback em casa, porque as idosas começaram a dizer que não queriam ir para os consultórios de fisioterapia uroginecológica, porque quando chega lá, que começa a fazer o procedimento, muitas vezes tem escape de urina ou de fezes e elas ficam constrangidas. Então, ótimo, vamos levar em casa. Então, a gente está eu estou tentando fazer com a empresa aquilo que eu esperava que fosse feito por outras empresas e não fizeram. Então, eu estou tentando promover isso para os pacientes que eu consigo acompanhar e para os colegas geriatras ou médicos que precisem dessa assistência. Então, assim, o dentista vai em casa. Por quê? Porque o idoso não consegue sair, já está na cama, é o idoso demenciado, mas que está com dente podre, precisa arrancar. Eu vou pegar ele e levar para um consultório de anestesia, promover uma anestesia inalatória ou local para poder fazer o tratamento. Não, tem um dentista especializado, acostumado, que também era enfermeiro, que vai, que orienta, que faz raio-x, faz a órtese da dentadura. Então, a gente, quando aparece a demanda, eu tento ir de todas as maneiras, tentando arranjar uma solução. Conversei com Marta no início do ano, a gente sentou para conversar, foi almoçar, e eu fiz uma proposta para ela da gente trabalhar em conjunto, porque eu preciso também dos filhos compreendendo as necessidades, porque a gente tem dificuldade. Tá? O geriatra tem dificuldade de se fazer entender, né? E não é por uma dificuldade de fala, é porque o lado da escuta, que é o lado do cuidador, ele não está preparado para ouvir e muitas vezes já tem a barreira do já estou cheio de coisa, ainda vai inventar mais. Então, assim, no meu ver, eu estou tentando facilitar. Então, muitas vezes eu chego na casa dos pacientes, eu vou dar um exemplo na parte de nutrição. Nós mudamos completamente o atendimento das nossas nutricionistas, porque
Não adianta eu chegar na casa do idoso, fazer a consulta, ou no consultório, levar o idoso para a nutricionista, ela fazer a bioimpedância naquele aparelho maravilhoso, que vê quanto de massa muscular, quanto de peso, quanto de gordura, em que parte do corpo precisa ganhar ou perder, se o idoso está dentro de casa e não faz atividade física para ele. Se ele está dentro de casa e não é ele que cozinha, não é ele que prepara a comida, não é ele que vai fazer o mercado. Então, resultado, o que é que acontece? A alimentação que aquela nutricionista passa, ou ela não é disponibilizada no que precisa, porque às vezes troca toda a maneira de alimentar do idoso, ou não é comprada o que precisa para fazer. E quem cozinha dentro da casa não está orientado, nem foi orientado a como fazer, como medir, como pesar, como fazer o ajuste, a troca. Por quê? Porque quem foi para a consulta foi o filho, que está na correria, e o idoso que já não tem mais autonomia, ou não tem mais discernimento para fazer, ou não quer, ou está ainda a pulso. Pronto, o que é que a gente fez? Nutricionista em casa, faz a primeira consulta, prepara todo o cardápio, discute tudo com o idoso, detalhe de peso, de quantidade, de como vai ofertar, de como vai inserir proteína em várias refeições, como é que vai esconder, o que é que vai botar, como é que eu vou ajustar, discutido com quem faz. Então, vai para dentro da casa, conversar com a cozinheira. E aí veio a outra demanda agora, que é os idosos, quando a gente começa a fazer a sugestão para poder aumentar a proteína, porque hoje a gente pega no consultório, a maioria dos idosos que chegam, eles comem metade ou menos da metade da proteína necessária para manter a massa muscular. Manter. Então, a dificuldade de levantar, de andar, de subir uma escada, ela não vem da falta de exercício físico somente. É da força do músculo, porque não tem proteína suficiente para alimentar. Então, a gente tem uma alternativa. Vamos dividir a proteína durante o dia e botar em lanches. E esses lanches serem proteicos. Não ser o suquinho ou a frutinha, ou o bolinho com o chazinho ou o cafezinho. A gente tentar botar uma proteína dentro dessas refeições. E aí, quando eu e a nutricionista começamos a sugerir quais seriam esses lanches, os idosos dizem o quê? A senhora não tem onde a gente comprar isso, não? A gente não pode encontrar isso pronto em algum lugar? A senhora não vende isso, não? Você, nutricionista, vira para minha nutricionista e faz assim, você faz? Aí a gente começa a ver uma demanda reprimida. A gente não sabia que existia essa necessidade, a gente achava que a empregada ia conseguir fazer um empanado com a receita. Só que a empregada só vai uma vez na semana para limpar a casa. Ou então a empregada não sabe cozinhar, pega a comida do restaurante da esquina ou do entregador. Ou não tem tempo porque já tem que fazer a comida do normal, limpar a casa e ainda então, lavar hoje, roupa. A gente já está num outro momento. Eu já estou na discussão com a nutricionista e com parceiros para poder a gente começar a ter uma linha de alimentação fit voltada para o idoso com suplementação proteica. Tá? Então, assim, para você ver, a gente está tentando mercado, demanda, ideia. Não tem quem faça. Cadê os jovens empreendedores do grupo da Comunidade Bengalas? Vamos lá. Verdade. Eu acho assim que a gente poderia, já vou tendo ideias para a Comunidade Bengalas, viu, Marta? Eu acho que a gente poderia tentar ver quem são os componentes da Comunidade Bengalas que têm interesse de participar de um brainstorm sobre novos negócios na área de assistência ao idoso. Tá? Ou então, quem são os novos idosos que teriam interesse em participar da área de criação de atividades para esses idosos? Eu duvido... Ou ir até para uns espaços mesmo de jovens, tipo o Hub Salvador, onde tem várias startups, para levantar essa bandeira, né? Isso. Porque talvez, assim, no público do Bengalas, a galera já está mais... no momento de tirar um dia para levar o neto na escola ou no cinema, né, do que começar talvez a empreender, o que é uma pena, né, porque, como eu falei, eu formei aos 54, você está com 20. Esse pessoal, esqueça isso de uma pena, já está comendo vontade de empreender. Não, empreendam. Esqueçam a faixa etária. Lembre, a gente está com 50, 55, 60, mas a gente vai viver lá quase até os 100. Sim. Então, são 30, 20, 10 anos, não interessa. É ano pela frente. E ano demora para passar. A gente acha que passa rápido, mas olhe para trás aí que vocês vão ver quanto vocês construíram nos últimos 10 anos. Aí vocês vão pensar, o que é que eu vou construir nos próximos 10? Então, a gente não pode estacionar.
Eu duvido que dentro da comunidade bengala não tenha um dono de agência de viagem, um lugar que alugue carro, um local que tenha um restaurante. Eu duvido que não tenha. Então, vamos tentar ver no negócio que já existe, como é que eu vou fazer uma adaptação para o idoso. Se vocês, cada um aí, se propuser a olhar para dentro do seu próprio negócio, o que é que eu posso fazer? Criar para esse idoso poder aproveitar lá dentro. Que não seja pelo seu negócio, que não seja pelo dinheiro, seja pelo bem social que vocês vão estar fazendo, de estar melhorando o envelhecimento de cada um de vocês, porque a gente vai envelhecer. E se for pelo dinheiro, também não tem problema não, porque vai precisar. Também quero. Marlica, eu adoro conversar com você, mas nosso tempo esgotou e, assim, eu estou tentando fazer um resumo aqui na minha cabeça do que ficou dentro do nosso tema, né, que é o olhar do idoso nesse contexto. E aí, queria que você deixasse assim, um recado para os filhos, né? O que é que eles precisam ter mais atenção? Não é essa atenção que a gente já tem de dar o remédio na hora, mas essa atenção na subjetividade de um sujeito, de um ser humano, né? Que está ali e que a gente, às vezes, acha que por estar dando conta das coisas práticas, a gente não tem essa escuta, e por estar em sofrimento também, muitas vezes, né, cansado, exaurido, enfim, né, não estou julgando aqui esses filhos de pais idosos, a comunidade bengalas, até porque eu estou nela, né, e sei o que é estar do lado de cá. Mas como o propósito aqui é ajudar a melhorar, a gente evoluir, qual é a dica para que a gente possa ter essa leitura, essa escuta dessa subjetividade de um sujeito que é um ser humano, está aí ainda vivo, com seus problemas, uns mais, outros menos, mas que né? Não é porque está velho que deixou de ser uma pessoa com uma identidade. Tá bom. Vou dividir em 2 pedaços, né? O primeiro, aquele idoso que ainda tá começando a dar trabalho, né? Vamos dizer assim. Aquele idoso que o filho está dizendo assim, meu Deus, já estou começando a ter que ajudar meu pai a fazer as coisas. Para quem tem esse idoso, eu vou dar 2 palavras. A primeira é empatia e a outra é propósito. Empatia de vocês, de se colocarem no lugar dos pais e pensar como é que ele está se sentindo diante dessa adversidade que está aparecendo agora. Porque está difícil para vocês, está pior para eles. E a segunda palavra é propósito. Não adianta ele começar agora a ter o problema e ele não ter um propósito de vida. Na maioria das vezes, o que falta no idoso é o que eu faço. O que é que eu vou fazer? Por que é que eu estou vivendo? Por que é que eu tenho que continuar vivendo? O que é que eu tenho que fazer? Tá? E o outro recado é para aqueles idosos que já estão mais na finitude. Aqueles que já estão com os idosos mais acamados, dando muito trabalho. O recado é, primeiro vocês precisam de grupo de apoio, se juntem, porque muitas vezes o que vocês acham difícil, impossível e que é exclusivo de seus pais, com certeza já aconteceu com outras pessoas. Então, falar do problema... O grupo de acolhimento nosso é justamente por isso, eu digo sempre... Inacreditável como ajuda, né? O meu momento... É incrível como ajuda, mas é onde a gente tem a menor participação. Oh, que pena. Pois o grupo de WhatsApp é muito ativo, o Instagram é muito ativo, né? A audiência do podcast é muito boa e o grupo de acolhimento, que para mim é o meu momento mais incrível. Tem pouca gente. Tem pouca gente. O pessoal não sei se não gosta de se expor, ou se já tem compromisso demais, mas assim, a importância dessa troca. E se não for em grandes grupos, faça em grupos pequenos. Isso. O very old, que é o paciente acima de 80 anos, que é aquele mais acamado, que dá mais trabalho, né? Que já começa realmente a deteriorar, é minha especialidade, né? É o que eu gosto mais. Porque, assim, é o momento da criatividade. Então, assim, muitas vezes eu chego em casas de famílias desesperadas, que não sabem nada, que não sabem o que fazer, e que são soluções simples, que estão ali na cara, que poderiam estar sendo aproveitadas, eles não conseguiram enxergar. Muitas vezes porque não conseguem nem expor e nem enxergar que tem aquela necessidade. Então, quando você conversa, quando você fala, quando você... Por que eu tenho tanta criatividade? É porque eu mesma sou tão criativa? Eu sou. Mas, assim, eu pego muita ideia.
Então eu chego na casa de uma pessoa e digo assim, nossa senhora, que coisa legal que ela fez, vou até anotar. Aí eu tiro uma foto, pesquiso, guardo, quando é alguma sugestão de alguma coisa. Eu aprendo muito na casa desses pacientes, porque o desespero é tão grande em determinados momentos. Eles são muito criativos, às vezes, os filhos. Então eu aproveito esse momento e aproveito aquela ideia, levando já para um outro que não tinha pensado. E a outra palavra é o seguinte, aproveitem, meus amigos. Aproveitem aquele idoso ali presente, independente de como ele esteja. Porque quando falta o pai e mãe, a gente não vai lembrar do momento pior. A gente não vai lembrar desse momento em que ele estava na cama, deitado, acabado, e que eu estava ali dando meu sangue e meu suor. A gente não vai lembrar desse sofrimento que a gente passou para tomar conta dele. A gente vai lembrar é de quem ele foi. E aí a lembrança, essa nostalgia fica porque a gente gostava daquele de lá e do de cá a gente tinha muita força para aguentar, porque dava trabalho. Mas a gente precisa lembrar que ele foi aquele ali de trás, ó, que quando ele foi embora, a gente vai lembrar é daquele. Então aproveitem muito, em determinados momentos, parem, respirem, olhem e digam assim, ainda é meu pai, ainda é minha mãe, e eu amo. E eu estou aqui por causa daquilo. Vamos pensar assim, né? Dito isto, nada mais a dizer. Lica, obrigada por sua presença mais uma vez e sigamos juntas, né, nesse desafio. Sigamos. Não pode separar não, porque é unido que traz as forças. E você continue acompanhando a gente, porque aqui só tem conteúdo bom. Um beijo grande e até o próximo episódio do podcast Bengalas.